Pessoal, olá, boa noite, como é que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, que bom que vocês estão aqui dividindo o tempo de vocês comigo. Jéssica já tá mandando um olá. Gente, hoje o dia foi tão corrido, nossa, mas foi muito bom, muito produtivo, tanto caso de relacionamento bem interessante que depois eu vou contar pra vocês em vídeo. Mas agora a gente vai bater um papinho aqui e conversar um pouco, eu já tava com saudade de vocês já. Raissa chegando aqui também, boa noite. Tamara, NASA Fashion tá aqui. Miriam, olá, que bom que vocês estão aqui, pessoal, fico muito feliz. Maura, olá, Maura, seja bem-vinda. Clau Aparecida, Dori, como é que é? Nossa, esse aqui tá difícil, hein? Dorica, seja bem-vinda, Dorica. Cida Pinheiro tá aqui também. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu vejo na internet que são muito prejudiciais para relacionamento. Tá tendo muita dica de relacionamento na internet. Tem coisas muito boas, coisas incríveis, só que tem coisa que não tem embasamento nenhum. E a gente precisa saber diferenciar, porque senão a gente vai acabar prejudicando as nossas relações por causa disso, tá bom? Yara, obrigado pela rosa. Pessoal, mandem bastante presente, mandem curtidas, mandem mensagens, isso ajuda muito. Essa participação de vocês é fundamental, tá bom? Pergunta pra vocês aqui, vocês já ouviram na internet as pessoas falando assim que você não deve mudar o seu jeito por ninguém? Que você nunca deve se mudar o seu estilo por causa de uma pessoa? Sim ou não? Vocês já ouviram isso? E eu tô ouvindo direto. Louise, obrigado pela rosa, que gentil, agradeço. Vocês já ouviram essas coisas, gente? Tem uma corrente de pessoas falando que você não deve mudar nada por ninguém. Algumas pessoas defendem isso. Então tem muito vídeo que eu faço, por exemplo, e alguém comenta, a gente não deve mudar nada por ninguém. A pessoa tem que gostar da gente do jeito que a gente é. E tem uma outra corrente de pessoas que defende já um sentido oposto. Essas pessoas falam em vídeos que você tem que fazer coisas muito específicas para conseguir um relacionamento. Então, em vídeos assim, por exemplo, a gente vê as pessoas dando dicas que você deve seguir um passo a passo para conseguir conquistar alguém. Provavelmente, vocês já devem ter visto vídeos assim também, né? Tá tendo muito vídeo assim, tá sendo muito frequente. Então a gente ouve os dois tipos de pessoas, as duas correntes, as duas linguagens. Josiane, obrigado pela rosa. Só que, gente, os dois estão errados. Por que eu digo isso para vocês? Porque nós, seres humanos, a gente sempre tem uma tendência a sermos binários. A gente sempre vai para um lado ou para o outro. Então a gente vê pessoas que são muito disso ou nada daquilo. As pessoas geralmente ou se esforçam demais ou não se esforçam nada. Se você olhar em volta, você vai perceber, olha para suas amizades, para a família, para as pessoas que você conhece e observa como que essas pessoas lidam com o relacionamento. Você vai notar que parte dessas pessoas se entregam, elas pulam de cabeça na relação, elas abrem mão de tudo para o relacionamento, deixam amigos de lado, elas se deixam de lado para conseguir ter um bom relacionamento. Ao passo que outras pessoas, elas não fazem nada. Outras pessoas, elas simplesmente falam que não vão mudar nada, que se tiver que gostar delas, tem que ser desse jeito. Só que as pessoas que mudam tudo, elas têm um prejuízo muito grande, porque elas acabam pondo tanta expectativa, tipo, eu me esforcei tanto por você e você simplesmente não vai fazer na mesma proporção, e muitas vezes eu não vou nem ser justo com essas pessoas. Eu vou estar fazendo porque eu quero, mas eu espero que ela faça da mesma forma e a pessoa talvez não faça. E a pessoa que muitas vezes ela não muda nada, é aquela pessoa que às vezes é tóxica, não é uma pessoa tão boa assim, mas ela quer ser amada de uma forma incondicional. E muitas vezes essa pessoa, ela sequer se ama, muitas vezes ela também não a admira. Então a gente encontrar o limiar e conseguir buscar o equilíbrio. Isso é fundamental, equilíbrio. Isso é uma coisa que vai fazer a sua vida ser diferente. Hoje, por exemplo, hoje eu postei um vídeo falando sobre o fato de homens darem presentes para as mulheres. Um vídeo falando sobre dar presente e sobre fazer elogios. E aí lá eu cito que o fato do cara fazer um elogio para a mulher não é um problema, isso não é uma coisa que vai fazer com que seja prejudicial. O problema é o cara elogiar de uma forma que ele pareça uma criança desesperada. Então se o cara tá te conhecendo, por exemplo, e ele te manda mensagem falando: oi linda, nossa, eu tô encantado pelas suas fotos, tô te vendo aqui o dia inteiro, você é uma mulher divina, você é uma deusa, e o cara enche você de bajulação, fica chato. Só que se você vai sair com esse cara e esse cara olha pra você e fala: nossa, você tá incrível, adorei te ver assim. É legal, porque ele não tá te bajulando, ele tá fazendo um elogio sincero, alguma coisa que você fez um esforço para conseguir. Então isso é legal. Aí veio um cara e comentou nesse vídeo, falou assim, que homens de verdade, que eles não podem ficar lambendo a sola do sapato de mulher. E aí é interessante, porque eu não falei em momento algum isso, eu não falei que o homem deveria fazer isso, mas foi isso que ele entendeu.
Então a mente humana ela tende a entender que se eu não devo fazer um elogio, então eu devo ser um brutamontes e não fazer elogio nunca, porque senão essa mulher ela não vai gostar de mim. E isso, gente, vale para o sentido oposto também, tá bom? Mulheres. Tem muitas vezes que eu falo que a mulher não deve modificar a vida toda para ficar com o cara, mas que muitas vezes ela vai ter que fazer coisas por ela para que ela seja admirada. E aí algumas mulheres falam, poxa, mas caramba, eu tenho que me esforçar para o cara gostar de mim? Nossa, mas eu tenho que fazer isso ou aquilo, eu tenho que mudar minha aparência, porque senão esse cara vai me abandonar, isso é um absurdo. Então as mulheres também entram nesse erro. Ela não quer se esforçar tanto pelo cara, mas ao partir do momento que ela percebe que ela não quer se esforçar tanto, ela acha que ela não tem que esforçar nada. E aí ela quer que o relacionamento simplesmente flua como um milagre da natureza. E, gente, isso não vai acontecer. Então, uma coisa que eu vou notar bastante nessas dicas de internet é que tendem a me levar para um dos polos, para muito ou para nada, exagero ou aquela coisa que não existe. E todas essas coisas vão fazer eu acabar muitas vezes tendo uma perda muito grande na minha relação. Então, quando, por exemplo, a gente fala assim, a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Gente, com toda sinceridade, vocês pararam para pensar que algumas pessoas não são boas o bastante para estarem no relacionamento? Vou dar alguns exemplos para vocês. Imagina uma pessoa que tem vários traumas, ou talvez uma pessoa que ela é muito fraca emocionalmente. E quando ela está com ciúme, ela não pergunta. Quando ela está com ciúme, ela explode. Ela humilha o outro, ela xinga, ela briga, ela ameaça de terminar, ela faz jogo de silêncio. Vocês acham que essa pessoa é uma pessoa que merece admiração? Vocês acham que essa pessoa está pronta para ser amada de verdade? Gente, essa pessoa ela vai fazer mal para a vida de outra pessoa. Então, algumas pessoas, desse jeito, elas vão falar que não mudam por ninguém, que o ciúme dela é prova de amor, só que está ferrando a vida de outra pessoa. Então, o que vai acontecer é que essa pessoa não vai mudar, só que essa pessoa também não vai ter o amor de verdade. Ela vai ter o amor de outra pessoa, talvez neurótica, uma pessoa carente, que aceita qualquer migalha, uma pessoa que quer estar perto. Que, obviamente, essa pessoa carente vai gostar de uma pessoa extremamente insegura. Então, beleza, a gente já entendeu que o desequilíbrio emocional não é bom, né? Vocês conseguiram entender que uma pessoa desequilibrada emocionalmente não vai ser admirada. Agora, é só emocionalmente, gente? Não é. A gente vai ver outras coisas também. Por exemplo, desequilíbrio intelectual. Aquela pessoa que não progride. Você conhece a pessoa não consegue conversar de outros assuntos com você, ela não mostra nem interesse. É uma pessoa que é estagnada, tipo aquele cara que só sabe jogar, ou aquele cara que ama academia, mas que só fala disso. Aquela pessoa que não tem inteligência social para lidar com outras pessoas, também não vai gerar admiração. Então, quando eu olho para uma pessoa assim, eu percebo que é difícil você colocar uma pessoa de alto valor do lado dessa pessoa e dar um relacionamento que seja produtivo. E isso também entra no corpo, tá? Por exemplo, uma pessoa que ela simplesmente não se importa com a aparência dela. A pessoa não liga se tá com a pele legal, ela não liga pro cabelo, tá com aquele cabelo, por exemplo, todo avacalhado, todo espigado. A pessoa não liga para a gordura, a pessoa começa a engordar compulsivamente, ela come de uma forma desesperada. E quando você olha para essa pessoa, você vê que essa pessoa não quer mudar. Então, talvez, gente, se você pega uma pessoa assim, ela tá com vontade de mudar e tá batalhando, isso gera admiração. Agora, a pessoa que se contenta com a mediocridade, não. É por isso que eu falo para vocês que a gente precisa evoluir. E quando eu falo isso, geralmente a gente tende a aceitar muito facilmente na área emocional e na área intelectual. Só que quando eu falo sobre dinheiro, sobre evolução financeira e sobre evolução física, as pessoas tendem a achar ruim. As pessoas falam, não, mas eu tenho que mudar o meu corpo pro cara gostar de mim. Gente, uma coisa que eu quero muito que vocês entendam é o seguinte: você não tem que mudar para alguém gostar de você, não é isso. Você tem que mudar para que você goste de você. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela tem, por exemplo, um corpo que ela não gosta. Ela olha no espelho e ela não sente admiração por quem ela é. Ela tem vergonha de ficar de biquíni se precisar. Ela tem vergonha de tirar a roupa perto do parceiro. Ela tem vergonha do corpo que ela tem. Só que ela quer que o outro ame. Ela não ama o que ela quer, o que ela é, mas ela quer que o outro ame. Ou, por exemplo, a pessoa é medíocre, a pessoa não se importa em trabalhar, o cara fica só jogando o dia inteiro, não se importa em trabalhar. E aí esse cara, ele não se ama, ele não se sente um cara incrível, mas ele quer que a mulher que está com ele sinta que ele é um cara incrível e dê a ele amor incondicional. Isso não vai acontecer, gente. É por isso que a gente tem que começar a olhar para dentro de quem nós somos. Binho, seja bem-vindo, ótima noite, que bom que você está aqui. Obrigado, Lúcia, pelo chocolate, agradeço. E aí algumas pessoas vão de falar, Hugo, mas hoje é assim. Antigamente as pessoas não eram tão exigentes, hoje o relacionamento está complicado. Muita gente fala isso. Lúcia, obrigado. Então muita gente fala que hoje os relacionamentos eles estão completamente complexos, que você tem que se esforçar para estar com alguém.
e que antigamente não era assim. Gente, eu desafio vocês a pesquisarem sobre história. É simples, vocês não precisam acreditar em mim. Pesquisem sobre a história, leiam livros que retratam bem como eram as épocas anteriores. Vejam filmes de época que não são filmes românticos, que são filmes mais reais, para você entender um pouco disso. Você vai começar a perceber que desde os nossos primórdios, os homens, por exemplo, eles sempre preferem aquelas mulheres mais bonitas, mais femininas, as mulheres que se cuidam, as mulheres que têm postura, as mulheres que têm um jeito mais delicado. As mulheres sempre preferiram aqueles caras que têm posses, os caras que têm poder, os caras que têm autoridade, os caras que de alguma forma são melhores naquilo que fazem. Por quê, gente? Porque o homem, ele busca essa leveza feminina e a mulher, ela busca segurança. Então isso sempre vai acontecer. Exemplo disso? Por exemplo, antigamente as pessoas se casavam, muitas vezes, com outra pessoa de uma família que elevaria o padrão social dela, casamentos arranjados. Mas a gente via também, por exemplo, até escravos, gladiadores, época de gladiadores, Roma. Os escravos que eram campeões, os gladiadores melhores, aquele campeão geral, sempre tinha mulher querendo ficar com ele. Você vai ver isso estudando um pouquinho sobre esse assunto. Poxa, mas ele era escravo. Mas ele era o melhor naquilo que ele fazia. E passava, de certa forma, admiração. As pessoas admiravam ele por quem ele era. E isso fazia com que as pessoas quisessem estar perto dele. Então eu vou entender, gente, que o que eu preciso, em primeiro lugar, é ser o meu melhor. Eu preciso evoluir, eu preciso olhar para mim e gostar de quem eu sou. Então para por aí, olha para você. Você gosta do que você é? Analisa primeiro o seu corpo. Você gosta do corpo que você tem? Quando você olha no espelho depois do banho, sem roupa, você gosta? Você sente orgulho de quem você está vendo? Se você não sente, por que você não mudou até hoje? Por que você não está fazendo nada? Beleza. Parte intelectual. Se você estiver numa mesa com pessoas incríveis, inteligentes, pessoas que você considera pessoas realmente acima da média, se você estiver ali numa mesa com um médico muito inteligente, com um advogado, com uma celebridade, você consegue conversar com essa pessoa, sentindo que você está de igual para igual, você consegue bater um papo com ela ficando à vontade? Porque se não consegue, tem coisa errada também. Você também tem que evoluir sua inteligência. Ou, por exemplo, quando você acorda chateado, abatido, triste, quando você toma um fora, quando você sente que é rejeitado, quando você está com ciúme, você consegue não surtar? Você consegue conversar com essa pessoa, entendendo o que aconteceu, colocar um limite, mas sem brigar, sem gritar, sem perder o controle? Você consegue acordar para baixo e fazer o que você tem que fazer, independente do que você está sentindo? Porque se não consegue, você precisa também melhorar o seu controle emocional. Então algumas pessoas, elas vão tentar justificar. A gente vai ver, por exemplo, tem até uma aqui, ó. Claro, somos todos pessoas. Sim, somos todos pessoas. Só que se você olha em volta, você vai ver que tem pessoas incríveis. Se existem pessoas incríveis, por que eu não posso ser incrível? Por que eu tenho que me contentar com a mediocridade? Por que eu tenho que me contentar, gente, com o salário mínimo, se tem pessoas que ganham muito dinheiro? Por que eu tenho que me contentar, por exemplo, com um corpo que eu não gosto, se é acessível a todo mundo melhorar o corpo que tem? Por que eu tenho que me contentar com uma inteligência rasa se eu posso sentar a minha bunda na cadeira e estudar? Se eu posso ler, se eu posso pesquisar livros que eu baixo de graça na internet, por que eu tenho que me contentar? Isso não é interessante. Então, gente, quando eu vou começar muitas vezes a me responsabilizar por aquilo que eu não tenho, é muito fácil eu falar que as pessoas não sabem amar, é muito fácil eu falar que as pessoas me trocam, é muito fácil eu falar muitas vezes que as pessoas não querem estar comigo e que não sabem amar. Só que é muito difícil olhar para dentro de mim e perceber que eu não sou aquela pessoa que eu deveria ser, entende? Por exemplo, Luz da Vida, desde quando o psicanalista é doutor? Pagando meus honorários, você pode me chamar até de vosso C, tanto faz. Agora você está numa live cheia de informação, preocupando com a nomenclatura. Você está vendo o tamanho, a pequenez da sua visão? É muito interessante pensar além, porque senão você vai continuar desse jeito, você não vai conseguir agregar nada à sua vida. Então, pessoal, a gente precisa urgentemente conseguir nos responsabilizar por aquilo que nós somos e principalmente por aquilo que nós perdemos, porque na maioria das vezes a gente perde as coisas por causa do que falta para nós. E isso é importante, tá bom? Deixa eu ver se tem mensagem de vocês aqui. Você se acha demais? Não, eu sou falível. Eu erro e muitas vezes mudo de opinião. Às vezes, por exemplo, quando eu olho para o ano passado, eu percebo que várias coisas que eu falei no ano passado, hoje eu não concordo mais. Tipo os 4 pilares do amor. Antes eu não tinha essa visão, hoje eu tenho. Isso significa o quê? Que eu estava errado. Significa que eu descobri uma coisa nova. Significa que eu evoluí. Significa que eu muitas vezes falo alguma coisa que eu não vou concordar depois e que pode não ser bom para todo mundo. Então eu não me acho. Na verdade, ao contrário. Eu me cobro demais, eu me julgo demais, eu olho pra mim e eu vejo que não tá bom, eu olho pra mim e eu vejo que, caramba, eu consigo mais. Gente, tem dia
no final do dia que eu olho para o meu dia e eu sinto vergonha do que eu fiz. Por quê? Poxa, teve dia que eu só furei dieta. Teve dia que eu deixei de estudar. E aí eu olhava e pensava, caramba, eu não dei o meu melhor. Então, por ser assim, eu sinto muita dor, eu cobro muito, eu exijo muito, eu sofro por não ser aquilo que eu quero ainda. Só que isso faz eu conseguir encarar os meus erros e evoluir. Então é por isso que é importante a gente focar em evoluir. Você está preocupado em falar aqui que eu me acho demais, ao invés de prestar atenção na live. Você consegue perceber que você está jogando seu tempo fora? Você poderia estar vendo meme, que seria muito mais útil para você? Aprendendo muito com seus ensinamentos. Que bom que você gosta, fico feliz. Daisy, venha se consultar, Daisy. Vai ser um prazer enorme conversar com você. Bom, pessoal, então, eu vou notar que a base dos relacionamentos é a admiração. Eu não consigo ficar com uma pessoa por pena, eu não consigo ir para a cama com uma pessoa por pena, eu não consigo namorar uma pessoa por pena. E eu só consigo admiração quando eu faço as coisas por mim. Eu só consigo admiração quando eu me evoluo. Obrigado pelos elogios, pessoal, agradeço muito carinho. Então, quando eu faço pelo outro, por exemplo, eu estou namorando a Rafa, aí eu vou lá e faço café da manhã, eu cuido dela, eu dedico algum tempo do meu dia para ela. Tudo isso que eu faço para ela é legal, demais, isso é ótimo, isso faz ela querer estar comigo, isso é bom, isso é uma expressão de amor, só que isso não faz ela me admirar, isso faz ela gostar de estar comigo, isso faz ela gostar do benefício que eu proporciono, por exemplo. Agora, no momento que eu faço por mim, no momento que, por exemplo, a Rafa me vê estudando, no momento que a Rafa me vê fazendo uma live, no momento que ela vê que eu estou crescendo, que eu quero crescer, que eu fico puto quando eu não estou me movimentando, isso faz a pessoa admirar, entende? Então é por isso que a gente deve buscar admiração, para que eu tenha autoestima, em primeiro lugar, para que eu me sinta bem comigo mesmo, para que eu não chegue no final de um dia me sentindo envergonhado de quem eu sou, e em contrapartida, por conseguinte, as pessoas também vão admirar. Então, gente, quando eu faço uma mudança em mim, não é para quem está comigo, eu não mudo pelas pessoas, eu mudo por mim. E por consequência disso, as pessoas vão querer estar perto. Então é isso que a gente tem que mudar, a gente tem que virar essa chavinha, a gente tem que começar a achar, muitas vezes, que a gente vai estar fazendo as coisas por nós, a gente tem que começar a ver que é um amor próprio. Quando eu estudo, quando eu cuido do meu corpo, quando eu faço dieta, quando eu tento ficar mais inteligente, quando eu tento ganhar mais dinheiro, isso é por mim, isso é uma expressão de amor. Então não dá para eu, por exemplo, querer que alguém me ame se eu mesmo não consigo me amar. Não dá para eu querer que uma pessoa dedique a vida dela a mim se eu não dedico a minha vida a mim. Entende? Eu preciso trabalhar isso em primeiro lugar, gente, antes de querer um relacionamento. Deixa eu ver aqui, como que eu faço para me consultar com você? Basta mandar uma mensagem no meu Instagram, tá bom? Hugo Costa PSI, manda uma mensagem e agenda o seu horário. Ou então, você entra no meu site, My Mentor, e entra em contato. Eu atendo online, tá bom? Valesca, obrigado pela rosa, agradeço. Eu sou de Minas Gerais, pessoal, mas eu atendo online, então atendo pessoas do mundo todo. Atualmente, graças a Deus, a My Mentor está atendendo 7 países diferentes, felizmente. Vamos ver. Gente, agora live aberta a perguntas, tá bom? Fiquem à vontade, mandem dúvidas de vocês, se eu puder ajudar vai ser um prazer enorme. Fala um pouco sobre dependência emocional. Eli, eu vou fazer melhor que isso. Eli, eu vou indicar você para ir no YouTube, no meu canal lá, porque eu estou postando uma série de vídeos falando sobre isso. Eu postei um vídeo ontem, vou postar um vídeo amanhã, super explicativo sobre dependência emocional, tá bom? Seria impossível fazer melhor do que esse vídeo aqui na live, porque não dá tempo. Então corre lá, assim que acabar a live, e assiste. Como lidar com o tédio de relacionamento saudável depois de um extremamente abusivo? Paloma, você já percebeu isso, né, Paloma? Que bom. Elia, obrigado pelos presentes. Elia e Eli, que legal. 2 nomes parecidos. Paloma já percebeu isso, gente. Relacionamentos saudáveis, muitas vezes, eles são tediosos. E a gente vai perceber que o tédio, ele não é negativo. O tédio é só o tédio. O tédio é a ausência. O tédio não é tristeza. O tédio é o limiar do neutro, da neutralidade. Então, aquele momento que eu nem estou feliz, nem estou triste, pode ser que eu esteja entediado. Eu estou flutuando no meio. E lidar com um relacionamento assim é bem pesado. Elia, obrigado, agradeço. Angel, agradeço, que gentil. Gente, lidar com o tédio de um relacionamento saudável, cabe a você quebrar o romantismo para que isso seja fácil. Eu só vou achar que o tédio do relacionamento saudável é ruim quando a minha visão ainda me mostra que a paixão eufórica é o que demonstra o amor. Quando eu ainda busco isso, quando eu ainda busco aqueles sentimentos extremamente explosivos e intensos, Angel, obrigado. Nesse momento, sim, eu vou sofrer. Mas se eu quebro o romantismo, não. Então, quebrem. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, esse livro aqui, ó, gente. Mulheres Poderosas e o Outro Lado da Consciência, é o meu livro. Escrevi para vocês todo falando sobre o romantismo. Leiam, é muito bom. Tem ele à venda no meu site, na My Mentor. E tá bem barato, diga-se de passagem.
Como atrair pessoas incríveis para minha vida? Ana, entende, Ana, que você não é um imã. Você não vai atrair, você não vai fazer as pessoas virem. Isso não vai acontecer. Mas você pode ser uma pessoa de alto valor. Se você for uma pessoa incrível, pessoas incríveis, quando olharem para você, vão gostar do que vem. E aí, na hora que essas pessoas gostarem do que vem, elas vão querer conversar com você, elas vão querer estar perto de você. Você vai se tornar uma presença engrandecedora. E aí você atrai e você mantém. É isso que é importante, tá bom? Se evoluir. E tirar da sua vida aquilo que não é bom. Então não basta você se tornar incrível e querer um cara incrível se você aceita o cara medíocre na sua vida. Então tira esse cara para deixar espaço para aquele incrível quando ele aparecer. E isso vale também para as mulheres, tá bom? Como entender porque fica obcecada por alguém que apenas foi legal, nada demais? Muitas vezes isso tem a ver, Evelyn, com insegurança. Talvez você pode ser uma pessoa que não acha que merece, talvez, um amor de verdade, ou que acha que merece, mas que nunca teve, por causa disso acredita que não vai ter. Talvez você não está acostumado a receber carinho, e quando uma pessoa te sorri, você acredita que ela está gostando de você. Então é muito importante avaliar suas crenças. É uma coisa simples, tá? Relativamente simples. Coisas assim, geralmente com uma consulta a gente consegue resolver. Mas é importante a gente conversar. Eu não atraio ninguém, acho que tem algum problema. Ângela, provavelmente não, Ângela. Vamos conversar um pouquinho, que eu te ajudo com isso. Eu preciso conhecer mais você para te ajudar, tá bom? Boa noite, Jéssica. Doutor, eu gostaria de curar um narcisista perverso. Acha que tem como? Você é a pessoa narcisista? Porque se você quer curar outra pessoa, não vai dar certo, a não ser que essa pessoa queira e que você esteja razoavelmente treinada para isso. Por exemplo, eu trabalho com narcisistas frequentemente. Então, quando chega um narcisista para mim querendo melhorar, show de bola, não que ele vá se curar e deixar de ser narcisista, não, mas ele vai se tornar uma pessoa incrível como qualquer outra pessoa incrível, que sabe os seus defeitos e que os trabalha. Mas, se eu começar a conversar com uma pessoa que é narcisista e que não quer se curar, eu não consigo fazer isso. Isso é impossível. A cura quem dá não somos nós, é a própria pessoa que encontra. Eu sou simplesmente, por exemplo, uma fonte de informação para essa pessoa conseguir achar o caminho. É isso que os profissionais fazem, eles mostram o caminho, mas quem vai é a pessoa. Então é interessante você ver se essa pessoa em primeiro lugar quer, Jéssica, porque talvez ela não quer. Valesca, obrigado pela rosa. E se ela quiser, convide-a a se consultar, porque aí a gente conversa e vai ser uma evolução bem legal. Qual era mesmo o filme que você indicou sobre desconstrução do amor? Nossa, não lembro. Caramba, eu acho que era série, não era não? E era desconstrução do romantismo, não do amor, do estilo romântico. Essa série é A Catedral do Mar. Se vocês quiserem ver, gente, muito boa. É uma série de época, muito legal. Não tem nada a ver com romance, não é o foco da série. O foco é na visão romântica das coisas. É uma série totalmente sem romantismo, com algumas poucas exceções, mas é uma série até difícil de assistir. Vocês vão gostar. Pode ajudar... Como é que é? É errado deixar o namorado sair para uma festa sozinho, sabendo que eu não posso ir? Maiara, você só vai pensar que é certo ou errado quando você pensa na visão dos outros. Então você vê vídeos na internet de pessoas falando é errado. Só que qual que é a visão da Maiara? Para você, isso é errado ou isso é certo? Se você fosse, ele deixaria você ir? Você concorda? Você fica bem com isso? Porque, gente, existe aquilo que eu penso e existe aquilo que a sociedade fala. Existe a minha moralidade e a moralidade dos outros. Eu não posso me deixar guiar e guiar o meu relacionamento com base na moralidade dos outros. Então eu preciso entender o que para mim é inaceitável. E aí eu faço, tá bom? Então pode ser certo ou pode ser errado. Depende de você e da sua visão. Só disso. Esquece o que as suas amigas falam, esquece o que eu falo, porque isso é uma decisão própria. Então pensa sobre o que você quer. Fala de novo o nome do livro, por favor. Mulheres Poderosas e o Outro Lado da Consciência. Esse livro aqui, ó. E, gente, você só vai encontrar no meu site, tá bom? Eu tentei colocar na Amazon, mas, nossa, é burocracia demais para colocar e ia sair bem mais caro para vocês. O livro que tá R$ 59,90 ia sair quase R$90, então não compensava. No meu site você compra. Olha, gostei, Lúcia. Obrigado pela coroinha. Mensagem da Angel. Mas estou com desespero emocional e queria saber o motivo. Angel, eu não lembro da sua pergunta. Você que perguntou do narcisista, pode ser por causa disso. A ansiedade extrema. Você está com uma pessoa que acha diferente do que você quer, que te dá algo oposto ao que você gostaria. Você quer que ela mude, ela não muda. E aí você sofre de ansiedade. Então esse desespero não é algo que você tem que tratar no outro, você tem que tratar em você, tá? Se você quiser nos consultar, a gente conversa mais profundamente sobre isso para eu conseguir te orientar. Por nada, ficou lindo, agradeço. Adoro origamis. Você é sensacional no que fala, agradeço o carinho, Juliana. Muito gentil da sua parte.
Você acha que o romantismo não é importante? Paloma, acho, Paloma. Só que não me entenda mal, eu não falo de gestos românticos, não é isso, tá bom? Por exemplo, o cara dar flores para a mulher eu acho incrível. Os dois fazerem um jantar romântico, darem presentes, fazerem surpresa, falarem palavras de carinho. Não confundam o romantismo com carinho, não é isso, tá? Carinho é incrível. Você ser uma pessoa carinhosa, você ser uma pessoa afetuosa é muito bom. Quando eu falo de romantismo, eu falo da visão romântica. Exemplo. O que é a visão romântica? Imagina um cara que cresce na favela e ele assalta alguém e mata, um pai de família. Quando a gente fala um cara que cresceu na favela, assaltou alguém, matou o pai de família, todo mundo fala crime, ok. Agora, se eu conto a história e eu dou uma floreada, parece pequeno. Por exemplo, o cara nasceu na favela, ele não tinha condições, ele teve uma infância muito difícil, cresceu passando necessidade. Quando ele estava na fase adulta e tinha um filho, ele não tinha o que dar de comida para o filho. Ele foi tentar roubar alguma coisa de comer no mercado, o cara tentou impedir, por acidente ele matou esse cara. Vocês percebem como que fica um pouco mais tranquilo para você ouvir? Você começa até a ter... Eita, gagueira. Você começa até a ter uma certa comoção por causa disso. Isso é o romantismo, é romantizar. Por exemplo, livros de romance policial. Não tem romance, não tem aquele amor. Não tem isso. É um policial atrás de um bandido, um assassino, mas é um romance. Porque romantiza uma história. Então, essa visão romântica, nascida do século XII, isso é ruim. Tá bom? Isso é perfeito. Isso é terrível. Tô vendo aqui com mensagem de vocês, tô lendo alto e respondendo, mas isso é terrível. Romantismo é uma coisa terrível. Não pensar no próximo, só nele, é narcisismo. Júnior, nem sempre, Júnior. Por exemplo, Júnior, eu sou narcisista e eu estou aqui fazendo uma live para vocês de graça. Eu sou narcisista e eu faço coisas pela minha namorada, eu cuido dela, a gente faz coisas que às vezes não vai me dar um ganho, mas vai dar um ganho para ela. Então o narcisismo em si é a pessoa que tem prazer com o próprio ego. A libido dela está voltada para o ego. Então a gente vai notar que mesmo quando eu faço coisas pelo outro, tem um respingo em mim. Por exemplo, eu venho fazer live para vocês, de graça, informação de graça, mas eu tô ficando mais conhecido, não tô? Isso é bom, show de bola, isso também agrega ao meu ego. Bem como a pessoa, quando ela vem assistir o meu vídeo, ela não tá vindo pela minha cara, ela tá vindo pelo conteúdo que ela vai ter aqui na live. Então ela vem, engrandece, ela dá a curtida, ela dá um presente, mais ela tá tendo ali a devolutiva, através do aprendizado, então também respinga no ego dela. Então a gente vai notar que nós temos traços narcísicos, todo mundo, mas a pessoa que é narcisista, ela tem isso com mais frequência, não impede que ela não faça o bem para o outro, de forma alguma. A gente vai conhecer pessoas incríveis, mesmo com o narcisismo, tá bom? Desde que essa pessoa se trabalhe, o que é raro, né? As pessoas geralmente não se trabalham. O que fazer quando uma pessoa não se expressa, não expressa suas emoções em nada? Olha, geralmente não tem muito o que fazer, não. Só se a pessoa quiser, porque pode ser um trauma, entende? Imagina que num relacionamento passado, isso acontece muito com o povo da Red Pill. Os caras demonstram carinho exageradamente, de uma forma muito pra frente, aí não dá certo, obviamente não vai dar, e ele acaba ficando traumatizado, aí para de demonstrar carinho pra todo mundo. Tem vários casos assim, tem até um vídeo que eu postei aqui que o TikTok bloqueou, que era um cara da Red Pill, e ele, tipo assim, babando um ovo danado pra mulher que ele tava saindo, enchendo de elogio de uma forma realmente muito desesperada, e ela jogou na internet. E aí esse cara fala que você não pode dar carinho pra ninguém, mas ele estava dando. Então a gente já começa a ver um certo trauma. Então, gente, a questão é manter o equilíbrio. Isso é fundamental. Mas o narcisista não tem consciência que ele tem, Glau. Algumas pessoas têm, outras não. Isso é uma coisa da internet, que as pessoas falam na internet e a gente acredita sem pesquisar. É o que eu sempre falo pra vocês, gente, não acreditem em tudo que vocês veem na internet. E quando vocês virem alguma coisa, pensem por conta própria. Por exemplo, vamos supor que alguém vem aqui agora e fala para vocês: todo carente é uma pessoa ruim. Toda pessoa carente vai cometer um crime passional. Ok, ouvi o fato. Aí eu penso, caramba, será? Aí eu pesquiso. Aí eu vou perceber, se você pesquisar, você vai perceber que a maioria dos crimes passionais são cometidos por carentes. Mas talvez você é uma pessoa carente e você nunca cometeu um crime. Talvez você conhece pessoas carentes que nunca cometeram um crime. Então é todo mundo? Não é. Gente, não tem nada nesse mundo que aplica a todo mundo. Nada. Nada, nada, nada. Quando a gente fala de comportamento, então não existe. Então a gente vai ver narcisistas que não têm consciência, narcisistas que têm, psicopatas que não sabem que são, psicopatas que sabem que são, carentes que não sabem, carentes que sabem. Isso sempre vai variar, tá bom? Sempre. Sempre que vocês ouvirem uma coisa, entendam que vocês não podem generalizar. Vídeos na internet geralmente são muito rasos, as pessoas generalizam. Igual, por exemplo,
Tem um perfil aqui na internet que fala muito sobre narcisistas. E o perfil me atacou um pouco, porque eu falo que nem todo narcisista é ruim. E aí hoje, esse perfil também não fala que todo narcisista é ruim, porque um narcisista, que inclusive está aqui na live, foi lá nesse perfil, foi esculachado por essa pessoa e falou que ia denunciar. Então, assim, hoje ela já está pensando melhor. Então a gente começa a perceber que existe um algo a mais do que as pessoas falam. Homem brincalhão que faz a mulher rir, uma demonstração de carinho? Sim, Sara. Para algumas pessoas, sim. Alguns homens, eles vão estar demonstrando carinho assim, só que outros homens, eles sabem que isso é bom e ele vai usar para te manipular. Então a gente nunca vai ter certeza. Sara, um cara, ele pode ser incrível com você genuinamente, mas é muito fácil você treinar um comportamento incrível, muito fácil. Você pega qualquer pessoa dedicada e você faz ela ser incrível mesmo sendo uma pessoa que não vale nada. Então, o que você precisa mesmo, Sara, é se preparar para tudo. Prepara o seu emocional para ficar bem mesmo se for traída, mesmo se for rejeitada, mesmo se as suas expectativas não forem atendidas. Porque se isso acontecer, se esse cara, por exemplo, te trair, você termina com ele, segue a sua vida, fica bem. Então você não sofre o que você deveria sofrer por causa disso. Então você se blinda, você se protege. Existem meios para fazer isso. Vamos ver mais mensagens aqui. Fala sobre rede social, curtidas, fotos, imaturidade. Júlia, nem sempre. Por exemplo, tem que ter um porquê, né? Imagina o cara vai lá, curte um monte de foto de mulher sensualizando, porque ele quer ser notado por essas mulheres. Imaturidade. Agora, o cara curte várias fotos de mulheres, só que são fotos, por exemplo, profissionais. Sei lá, uma advogada postou uma coisa legal pra caramba ensinando algo, ele curtiu, normal. Então eu preciso ponderar se existe um porquê. Eu preciso ponderar se essa pessoa está sendo uma pessoa inteligente fazendo aquilo que ela faz. Então, é normal o cara olhar, mas talvez curtir, ficar curtindo, sabendo que a namorada vai ver, isso é burrice. Então, a gente percebe que o cara não tem muita percepção daquilo que ele faz. Então, a gente vai avaliar se uma pessoa é imatura ou não com base no contexto. Nunca somente com base naquilo que a pessoa faz uma única vez. Ou em uma coisa isolada. A gente precisa avaliar todo o contexto. Tem mulheres maravilhosas em casa e faz isso. Não é legal? Tem. Acontece muito, 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 muito. Quando ele cuida, mas não temos nada, apenas colegas de trabalho. Bom, então é um colega que te cuida, né? Que talvez quer te namorar, talvez não. Mas só com isso não dá pra você saber se de fato essa pessoa ela quer estar com você, se ela quer te namorar, se ela quer ter uma família. Você precisa ver um contexto a mais. Angel, obrigado pela rosa, mais rosa da Angel. Agradeço. Parabéns pelo conteúdo, ajuda bastante, que bom que vocês gostam. Gente, eu estou fazendo uma série nova de vídeos onde eu falo para vocês das mazelas dos relacionamentos. O primeiro tema que eu escolhi foi a dependência emocional. Então eu já fiz 2 vídeos para vocês, um deles está no YouTube, o outro vai ser postado amanhã, falando justamente sobre os formatos de dependência emocional, como identificar, como curar, como trabalhar. E são vídeos gratuitos. Então, assim, é muita informação de graça para vocês. Só que só vai estar no YouTube, tá bom? Eu estou trabalhando para desenvolver o canal lá, igual desenvolvi esse aqui, mas demora. Então, eu estou postando coisas exclusivas para vocês por lá, tá bom? Então, vejam, assistam, se inscrevam para vocês não perderem nada e para ajudar o perfil a crescer também, porque isso é muito importante. Como avaliar alguém que você conheceu à distância? Moramos em países diferentes, tá? Avalie da mesma forma que você avaliaria uma pessoa próxima. Da mesma forma, não muda nada. A diferença é que você não tem a pessoa cara a cara, né? Então, assim, essa questão de não poder passar o dia inteiro com a pessoa vai afetar um pouquinho. Mas aquilo que você consegue avaliar, avalie. Crie os seus parâmetros, descubra o que você quer exatamente, o que você não aceita e compara. Vê se essa pessoa tem aquilo que você precisa e se ela não tem aquilo que você rejeita. E aí, de fato, você já vai conseguir saber se, no mínimo, você deve encontrar com ela ou não. Se ela atender os seus parâmetros, encontre. E aí, presencialmente, você faz a sua segunda análise para você conseguir descobrir se de fato é aquilo tudo que você pensou. Qual o assunto da live? Agora estamos batendo papo. Poderia responder minha pergunta? Claro, mas vai mandando, tá? Copia, cola e vai mandando porque ela vai subindo. Então, às vezes, pode acontecer de eu pular. Olha, obrigado, Patrícia, agradeço, que gentil, coraçãozinho aqui com a flecha, isso, gente, mandem presentes, isso é bom. Até apaguei minhas redes sociais para tentar começar um relacionamento. Júnior, não faça isso, Júnior. Apagar a rede social por causa de relacionamento não é bom. Lúcia, obrigado, que gentil, agradeço. Gente, apagar a rede social, você está privando a sua vida. Se você terminar, você não vai voltar com a rede social. Sua rede social é só para conquistar mulheres? É só para isso que serve? Não serve, tipo, para você aprender? Por exemplo, aqui a gente está numa rede social.
E a gente está numa live que é uma live com alguma utilidade para algumas pessoas. Então existem coisas boas. Faça coisas boas com a sua rede social. Mas minha namorada é ciumenta. Caramba, ela é ciumenta ao ponto de você não poder ter rede social. Então tem coisa errada. Você precisa de uma pessoa um pouquinho mais evoluída. Como bloquear para não querer mais amar? Não tem como. Bloquear? Você quer um bloqueio emocional, Pri? Se você quiser isso, é só você ficar com uma pessoa que não vale porra nenhuma, criar expectativas enormes e você vai se frustrar grandemente, vai criar um bloqueio. Só que isso não é saudável. É a mesma coisa de eu falar, como que eu me bloqueio? Até analisa isso, para ver se faz sentido para você. Eu falar assim, gente, como que eu vou me bloquear para eu não sentir mais felicidade? Porque eu tentei fazer algumas coisas boas na minha vida e eu não consegui ser feliz, então eu quero bloquear para nunca mais sentir isso. Faz sentido para você? É a mesma coisa do amor. O amor é uma coisa boa, só que você tentou e não conseguiu. E aí você quer nunca mais sentir? Não faz sentido. Isso não é saudável. Quero muito uma consulta com você, te admiro muito e tenho certeza que irei evoluir muito. Daiane Mendes, vai ser um prazer enorme te atender, Daiane. Entre em contato com a nossa equipe lá pelo Instagram, o Costa PSI, ou então pelo meu site, da My Mentor, tá bom? Vai ser um prazer enorme. Gabriele perguntando qual que é o nome do canal no YouTube, Hugo Costa. E esse canal, ele também tá aqui na minha bio do TikTok, tá, pessoal? Tem o símbolo do Instagram aqui, se você clicar, vai aparecer o do YouTube também. Você corre para lá. Ou então você assiste os meus stories do Instagram, porque lá tá falando. Mensagem da Kedma. Qual a sua especialidade? Eu tenho duas. Inteligência relacional e inteligência emocional. Inteligência relacional engloba relacionamentos amorosos como um todo. Então, distúrbios das relações, distúrbios amorosos, conquista, reconquista, brigas, desavenças, um relacionamento que não caminha, você quer casar, o cara não quer, posicionamento, coisas assim. E inteligência emocional vai englobar a sua força emocional. Lidar com ansiedade, lidar com depressão, você conseguir fazer aquilo que você se propõe a fazer. Nesse sentido, de você se tornar uma pessoa mais forte, de conseguir lidar melhor com quem você é. Essas duas coisas são especialidades, tá bom? Então, venha nos consultar, vai ser um prazer enorme. Tem expectativas de ele mudar, mas não vai, não se atenha demais. Se você sente que o cara não está mudando, se não está tendo progresso, cuidado, porque senão você perde muito tempo de vida com isso. Vou ver mais aqui. Preciso tanto disso, Roseli. Que bom, Roseli. Sirlene, mandando rosa, obrigado. Cacilda também mandou, agradeço. Vocês são muito gentis, gente. Cacilda mandando mais rosa, olha só. Rafa Coutinho, obrigado, amor. Achei que eu não ia te ver pela live aqui hoje. Comecei a live aqui, eu tava ouvindo a Rafa ligando o chuveiro. E agora ela já tá aqui, mandando um abraço poderoso. Daqui a pouco eu tô indo aí, amor, você me dá esse abraço pessoalmente. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Angel, obrigado. Hugo, você atende onde? Deixa eu ver quem mandou. Foi a Cristina. Cristina, eu atendo online, tá bom? Sempre. Porque é muito prático. Então eu atendo, por exemplo, geralmente hoje eu consegui atender uma cliente de manhã, na parte da manhã aqui de Minas, e outra que era lá do Uruguai. Então, assim, é uma coisa que varia muito, é uma coisa que muda, que dá a gente praticidade, que não tem atraso, que tem mais comodidade. Então, sempre online, tá bom? Tá compensando muito. Pandemia ajudou a evoluir muito esse aspecto. Franciele, mudança e maturidade. Não entendi. Tá. Mudança é maturidade? Nem sempre. Algumas pessoas imaturas mudam também, tá bom? Cada vez mais que penso em ficar sozinha. Cristina, não pense em ficar sozinha, Cristina. Se você ficar sozinha porque não encontrou ninguém bom, caramba, isso é legal. Mas, se você ficar sozinha porque você não consegue se relacionar por medo, aí não é bom não. Aí não é saudável. Daniela, obrigado pela rosa. Cristina, sim, eu sou de Minas, Cristina. Ele me disse que torce por mim, mas o nosso tempo está passando, ele queria um filho agora. Ele. E por que você não quer um filho agora, Cleia? Você não quer ou vocês não conseguiram? Está causando problema na vida de vocês? Hugo, como fazer o parceiro se sentir suficiente curando a insegurança dele? Porque se o cara tem insegurança, por exemplo, e ele não se sente suficiente na relação, e você faz muitas coisas por ele, você vai ter que fazer cada vez mais, porque nunca vai ser o bastante, porque não está em você o problema, está na insegurança, desde que, é claro, você seja uma boa parceira. Estou considerando aqui que você é. Mas se você já é, não adianta aumentar. Ele tem que tratar, ele tem que curar a insegurança para que aquilo que você faz seja suficiente. Senão vai sugar todas as suas energias. Mensagem da Índia. Hugo, é normal às vezes a gente não sentir vontade de conhecer ninguém? Super, super normal. Franciele, obrigado. Angel, às vezes a gente quer focar na gente, na evolução, no crescimento. Às vezes é normal a gente não querer ninguém. Muito normal, tá?
Quais são os indícios que o casamento já está fracassado? Sou dependente emocional. Paty, não dá para fazer uma lista para você porque é uma coisa enorme. Mas, por exemplo, vou te dar aqui alguns sinais. O primeiro sinal é você não conseguir ter leveza na presença da pessoa. Você está com a pessoa, só que você tem mais ansiedade do que tranquilidade. Quando você vai encontrar a pessoa, tipo, você sabe que você vai chegar em casa e ela vai estar lá, você já tem aquele pesar. Isso é um péssimo sinal. Você já não quer conversar, você já não admira a pessoa, você não se sente segura com a pessoa, você olha para o seu futuro, pensa várias coisas incríveis, mas você não se imagina com a pessoa. Tudo isso que vai acontecendo, que vai te gerando sensações ruins, são sintomas de que o relacionamento está com algum tipo de ruptura. Então, pode ser que dê para reconstruir ou não, mas a gente tem que analisar isso bem analisado dentro de uma consulta elaborada para que a gente consiga descobrir o que você precisa fazer. Mensagem da Angel. Deixa eu ver. Não, essa que eu já vi. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. Mensagem da Angel de novo. É necessário um tempo para se recuperar do relacionamento anterior? Depende. Para algumas pessoas sim, para outras não. Tem pessoas, Angel, que dentro da relação, ela já supera. Dentro da relação, ela já se frustrou tanto, ela já tem tanta certeza que acabou, que ela já consegue passar pelo luto antes de terminar. Aí a pessoa termina e no outro dia ela está melhor. Ela não tem a dor, ela já está perfeita para outro relacionamento. Só que tem pessoas que terminam e ficam feridas. Então depende muito da pessoa, tá bom? Depende muito da situação. Doutor, boa noite. Boa noite, Tiffany. Como faço para solucionar a procrastinação? Tiffany, procrastinação, muitas vezes, ela vai ser solucionada com a disciplina e não com a vontade de fazer. Então é um erro muito grande eu querer parar de querer procrastinar para parar de procrastinar. Eu deveria entender que isso vai acontecer, que eu vou acordar com preguiça, que eu não vou ter vontade de fazer nada e aceitar de fato sentir essa dor durante um período para que isso passe a fazer parte da minha rotina. Só que para isso eu preciso fortalecer o meu emocional. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso porque vai ser insustentável. E se você desiste sempre, se ensina para sua mente que pode desistir. E aí fica mais difícil ainda. Então, busca ajuda o quanto antes. Se pudesse consultar comigo, venha se consultar, mas se não puder, consulte com outra pessoa. Isso é importante para a gente conseguir evoluir. Josi, obrigado, agradeço. Mensagem da Mayara. Toda vez que acontece alguma coisa que eu não gosto, penso em terminar o namoro. Normal, Mayara. Provavelmente existe em você, talvez, alguma vontade interna e implícita de terminar. Talvez não é o que você exatamente quer para você. E aí, quando acontece alguma coisa, você reforça isso. Você acaba enfatizando aquilo que você já quer por outros motivos, mas talvez não consegue nem admitir para você. É uma possibilidade. Mas a gente tem que avaliar, tá bom? Isso pode ser ou isso que eu falei para você, ou talvez de fato são erros muito grandes. E você fica achando que é pequeno porque ele fala, porque ele te convence, mas são coisas grandes. E aí é normal você querer terminar. Então é por isso que a análise faz diferença, porque a gente consegue de fato entender o quadro geral do que está acontecendo. Hugo, como faço para vencer uma depressão e os traumas de um estupro? Ellen, você precisa se tratar, Ellen. Porque se você tem trauma, se você tem uma depressão, são duas coisas muito fortes ao mesmo tempo. São duas coisas que vão fazer com que você não consiga nem pensar direito. Então você vai perceber que provavelmente você vai ficar com ansiedade. Quando você começa a estudar sobre o tema, você começa a lembrar do que aconteceu, você fica mal. Ou talvez você estuda vários temas e não consegue juntar as informações e fica aquele monte de informação perdida e você não consegue usar isso na prática. Você entende do assunto, mas você não consegue fazer. Por isso que é importante um guia nesse momento, tá bom? Você precisa ser guiada, você precisa ser orientada, para que você não perca tempo e para que você cuide da sua saúde quanto antes. E depressão é coisa muito séria, gente. Depressão e trauma. Isso vai afetar a sua vida de várias formas. Vai afetar relacionamento, vai afetar a área profissional. Se já não tiver... Eita, gente, eu já gravei tanto vídeo que, nossa, tá até difícil de falar. Se já não estiver afetando. Então, Ellen, vem se consultar. Cuida de você. Vai ser um prazer enorme. Sou muito difícil em terminar, mas na hora que decido é pra valer. Gislaine, geralmente, Gislaine, as pessoas que são assim, é porque elas se saturam demais. Relacionamento tá ruim, ela não termina, ela vai empurrando com a barriga, ou ela vai se esforçando para dar certo. Aí ela faz uma coisa e não dá certo, faz outra não dá certo, ela se esforça, o outro não. E chega um ponto que você fica saturada, você não aguenta mais tentar. E aí você está exausta e você termina. E aí você supera. Só que você continua exausta durante um período e isso te cansa. Então chega um ponto que você começa até a pensar se vale a pena se relacionar e você começa até a ter preguiça de começar outro relacionamento porque você sabe a trabalheira que é. Então, em partes, isso é bom. Mas, por outro lado, isso é muito desgastante para você. Porque a pessoa que faz mal a outra pessoa
consegue ir para outro relacionamento e a pessoa ferida não. Porque a pessoa está ferida, Jéssica. A pessoa que faz mal para você, ela está fazendo mal para você. Ela está bem. É tipo uma pessoa que dá um tiro na outra pessoa. A outra pessoa tem um buraco de bala e a pessoa que deu um tiro não tem nada. Então essa pessoa corre, ela foge, ela faz alguma coisa. A pessoa que te feriu, ela está bem, ela não foi ferida, ela magoou, foi ela o agente tóxico na relação. A pessoa que está no chão, ela tem que ter um tempo para levantar. Então é por isso que essa pessoa sofre mais. Apesar de não ser justo, é isso que acontece. E a gente tem que se fortalecer. Boa noite. De onde surgem pensamentos intrusivos? São situações mal resolvidas ou patológico? Pode ser um ou outro. Tayane, depende do seu caso. Talvez são coisas mal resolvidas, talvez são traumas, talvez são crenças, talvez também são simplesmente formas da sua mente trabalhar. Talvez você tenha um pensamento muito acelerado e isso vem à tona com muita frequência, então depende muito. Isso pode ser saudável ou não. Pode ser que requeira um tratamento ou pode ser que simplesmente requeira um conhecimento da sua parte para entender que isso é normal e se habituar a isso. Por isso que é interessante a gente sentar e conversar profundamente sobre esse assunto. Jennifer, obrigado. Núbia, obrigado. Pessoal, bom, por hoje é só. Nossa, eu já estou cansado. Mas foi bom demais ficar com vocês aqui. Agradeço muito o carinho, os presentes, as curtidas, vocês são incríveis, pessoal. E acabando a live aqui, corre lá no YouTube para assistir o vídeo da dependência emocional que eu falei para vocês, caso vocês não tenham assistido ainda, tá bom? Isso é muito importante. Beijo grande para vocês, até a nossa próxima live. Tchau!